Bom dia a todos da Califórnia, dos Estados Unidos. Boa tarde aos que estão aqui no Brasil, na Europa. Antes de mais nada, rogar o amparo da espiritualidade, como o nosso querido Edmilson fez nessa prece, e agradecer a vocês, meus irmãos aí da América do Norte, agradecer por essa oportunidade de trabalho com o nosso Mestre Jesus. As dores da alma é um tema muito interessante e é algo que abre um leque muito grande para as nossas reflexões. Semanalmente nós realizamos o estudo exatamente de um livro cujo título é As Dores da Alma, não é? Então, as pessoas que já nos conhecem sabem disso, e a cada nova semana de estudo, o Espírito Hamed, ele nos traz algumas lições. Então ele fala sobre, por exemplo, crueldade, orgulho, irresponsabilidade, crítica, ilusão, medo, preocupação, vício, solidão, culpa, mágoa, egoísmo, baixa autoestima, e assim vai. Hamed, esse espírito, com esse livro, ele veio tentar nos atentar, trazer a nossa atenção, chamar a nossa atenção para nós mesmos. Estamos, queridos, vivos em um mundo de provas e expiações. E como a própria espiritualidade diz, na generalidade, estar reencarnado em um mundo de provas e expiações, estar vivo em um mundo de provas e expiações, é um tempo de aprendizado. Nós não estamos aqui de férias. Muito pelo contrário, queridos, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para um aprendizado e, digamos assim, nesse momento que nós estamos vivendo, já de alguns anos para cá, principalmente incluindo esses 2 últimos anos de pandemia, incluindo esse momento gravíssimo, desastroso da guerra em que todos nós estamos inseridos, as dores da alma, ela acaba surgindo de uma forma cada vez mais manifesta. Quando nós não temos consciência das coisas, nós simplesmente vamos vivendo. A proposta do autoconhecimento, ela é interessante porque muitas pessoas acreditam que a famosa proposta da doutrina espírita é a proposta da reforma íntima. E eu falo, não, desculpa. A proposta da reforma íntima é de Jesus, está lá no Novo Testamento. Jesus, há quase 2000 anos atrás, ele já nos chamava para o autoconhecimento. Ele já nos dizia, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 17, transformem-se, porque o reino de Deus é chegado. Jesus nos chamava à transformação. Jesus nos chamou ao autoconhecimento. E Jesus tentou nos mostrar, lá na Palestina distante do século I, ele tentou nos dizer que o melhor caminho era o amor. Mas, infelizmente, queridos, infelizmente, como eu sempre digo nas minhas lives, nós, seres humanos de mundo de provas e expiações, ainda somos criaturas bastante frágeis, muito frágeis. E acabamos nos perdendo nas reencarnações seguidas. É claro que, infelizmente, nós recebemos também nas mais diversas reencarnações os ensinos equivocados de muitas religiões. Infelizmente, isto é um fato. Então, vamos ver muitas denominações, sejam cristãs ou não, trazendo aos seres humanos, ao longo dos séculos, interpretações bastante equivocadas, lançando no homem, então, a doutrina da ignorância, a doutrina da culpa, a doutrina do pecado. Hamed, ele vem tentar, com esse livro,
por exemplo, as dores da alma, fazer com que nós entendamos que não é bem assim que funciona. No prefácio do livro, inclusive, ele diz que entendemos que as dores da alma são fases naturais da evolução terrena, nas quais estagiam todos os seres em crescimento espiritual, aprendendo a usar convenientemente seus impulsos ou suas forças interiores. E um pouco mais acima, ainda no prefácio, Hamed nos diz, ele diz que os pecadores, entre aspas, precisam mais de autoanálise, reparação e tratamento do que de condenação, repressão ou castigo. Lembrando que Livro As Dores da Alma é um estudo de cunho psicológico de nosso irmão espiritual Hamed, trazido através do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Nós vemos então que, infelizmente, a nossa gradação evolutiva, estamos ainda muito no início. Já saímos, grande parte de nós, do primitivismo, do instintivismo, ou seja, de você agir de uma forma instintiva pela sobrevivência. Já, finalmente, com a graça de Deus e nosso esforço, obviamente, já conseguimos deixar de lado um pouco, sim, as nossas tendências mais baixas e mais inferiores. Em outras existências, quando nós habitávamos mundos primitivos, nós só conhecíamos a lei da dor. Não havia outra lei que nós conhecêssemos. A vida humana, ela não tinha grande importância e consciência era algo que estava ainda muito na sua base nos seres humanos, mas que não havia ainda florescido, não havia desabrochado. Foi necessário que adentrássemos o mundo de provas e expiações e passássemos muitas vidas neste mundo para começarmos a despertar a nossa consciência. Um dos fatos maiores que temos para mostrar como essa conceituação que estamos dizendo que ela é correta, e é muito simples, queridos. A doutrina espírita existe há 1,5 século, basicamente. Queridos, a nível teológico, uma religião ter 1,5 século, ela é bebê. É uma religião que ela é bebê ainda. O cristianismo ele existe há aproximadamente 2.000 anos. Nós vemos o judaísmo há 4.000 anos, o budismo 2.600 anos. 1,5 século é nada. E é muito interessante, talvez nós pudéssemos nos perguntar e refletir, por que afinal de contas, os espíritos não se fizeram presentes antes para trazer para a humanidade a lei da reencarnação, das provas, da lei de ação e reação, da comunicação dos espíritos? Isso é muito simples. A despeito de estarmos em um mundo de provas e expiações, ainda éramos muito bárbaros. Vivendo na idade medieval, na idade das trevas. E hoje? Queridos, mais ou menos saímos da barbárie, mais ou menos. Na verdade, todos nós buscamos nos esforçar, mas não quer dizer que consigamos. Afinal de contas, cá estamos nós, em um domingo, tentando aprender sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus. E quem poderá dizer aqui, não que sabe os ensinos de Jesus, porque os ensinos de Jesus, e é com muito respeito que eu digo isso, e não é com orgulho não, eu conheço os ensinos de Jesus. Mas entre conhecer e vivenciar, querido, está longe. Está longe. Olha, aqui é muito simples de falar isso, é muito lógico. Aqui está o Novo Testamento, né? O Novo Testamento. O Novo Testamento são 27 livros que compõem um único livro. 27 livros, 260 capítulos, 130.000 palavras, 8.000 versículos. Todo o Novo Testamento, queridos, eu sempre falo isso, ele cabe numa folha de papel assim. Ele cabe, deixa eu ver se eu tenho uma folhinha de papel em branco aqui para mostrar. Todos os ensinos.
Não tenho aqui, mas vocês viram o tamanho da folha de papel, né? É isso aqui, ó. Todos os ensinos de Jesus cabem aqui. São 6 os ensinos de Jesus. Só. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. Faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. Perdoa sempre, não julgue jamais. Acabou. Acabou. Você não precisa de mais nada, meu irmão, minha irmã. Você não precisa dos 8.000 versículos do Novo Testamento. Com todo respeito, você sequer precisa dos ensinos de Kardec e dos Espíritos. Entenda, você não precisa. Não precisa. Resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem é o guia e modelo da humanidade? Jesus. Esses são os 6 ensinos que Jesus nos deixou. E todos nós conhecemos, mas não quer dizer que consigamos praticá-los. E quando nós não conseguimos praticar, as dores da alma se fazem presentes. Nós estamos passando por momentos bem delicados na história da humanidade. Nós temos, digamos assim, a oportunidade, e poderíamos até dizer, a honra de estarmos reencarnados exatamente no movimento de transição planetária. Movimento esse, queridos, transição planetária de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que a última vez que se deu este movimento no nosso planeta foi há dezenas de milhares de anos atrás. Não foi há 1.000 anos atrás. Não foi há 6.000 anos atrás, como muitas pessoas equivocadamente pensam. Não. Nós estamos falando de aproximadamente 28.000 anos atrás. Nós vivemos no mundo de provas e expiações, conforme os próprios ensinos de Emmanuel para Chico Xavier, há 28.000 anos. E eu, você, nós hoje, estamos tendo a oportunidade de estarmos reencarnados, vivenciando uma nova transição. E é claro que, como toda nova transição, como todo novo movimento, gera mudança. Conversando aqui com os nossos irmãos dos Estados Unidos, que eles já moraram aqui, estão morando lá, outros moram aí nos Estados Unidos, depois vão voltar para o Brasil. E é simples assim, se você vai se mudar, vai mexer. Você vai ter que guardar coisas em caixas, depois você vai ter que tirar coisas de caixas, algumas coisas você vai jogar fora, outras coisas você vai se dar conta que você não tem, que você precisa. Mudança. Mudança, movimento. E é claro, então, que nós estamos vendo um movimento planetário que não surgiu hoje, nem há 2 anos atrás com a pandemia, mas um movimento planetário de despertamento. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, Paulo vai nos dizer: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Lembrando que mortos, eles queriam dizer no tempo de Jesus, eram pessoas que eram inconscientes, eles não tinham consciência de si mesmos. E nós, então, estamos vivendo exatamente esse movimento. No campo da psicologia, da terapia, as doenças do sistema nervoso central, elas são também conhecidas como a doença do despertar. Porque as doenças do sistema nervoso central, seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de burnout, seja qual for, é a nossa alma nos gritando: tem alguma coisa que não está certa, muda a sua conduta, mude o seu caminhar. Finalmente, 21 séculos após a vinda de Jesus até nós, finalmente nós estamos tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir. Conforme está lá, por exemplo, na profecia de Isaías, capítulo 6, versículo 9, em Mateus, capítulo 13, versículo 12. Finalmente nós estamos sendo chamados a termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Finalmente, queridos, nós estamos tendo o coração amolecido, conforme Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 8, e Isaías diz
no capítulo 29, versículo 13 das suas profecias. Nós, hoje em dia, estamos começando a amolecer o nosso coração. Jesus dizia que no tempo dele, que assim bem como no tempo de Isaías, as pessoas tinham o coração endurecido. E finalmente hoje, eu, você, estamos tendo a oportunidade de abrirmos mais os nossos olhos. Nós finalmente estamos vendo que as nossas emoções, elas reverberam no nosso corpo, podendo, inclusive, se transformar em doenças. O que as pessoas não se dão conta, que as doenças psicossomáticas, doenças decorrentes de emoções adoecidas, elas nos mostram ao mesmo tempo que se eu posso adoecer o meu organismo devido a uma emoção desequilibrada, desarmonizada que eu trago dentro de mim, o que a maioria das pessoas não se dá conta é que o inverso também existe. O inverso é, se eu tiver para mim boas emoções, bons sentimentos, eu posso trazer saúde para a minha alma. E é tão interessante que todo mundo fala em doenças psicossomáticas e ninguém fala em saúde da alma, saúde advinda da alma. Porque se a minha alma ela pode adoecer o meu organismo físico, igualmente a alma pode trazer a saúde para o meu organismo físico. Nós somos energia, queridos. Nós somos regidos pelas nossas emoções. E aí, então, nesse despertar, finalmente, 21 séculos depois da vinda de Jesus, todos nós, então, começamos a despertar. E o planeta inteiro, como é mesmo que a medicina diz que foi o século XX, o século da depressão? Agora, para o século XXI, a medicina diz que será o século da depressão igualmente. Outros estudiosos dizem que será o século da ansiedade. Curiosamente, não é isto que Bezerra de Menezes nos diz. Bezerra de Menezes nos diz que será o século das artes e do amor. E talvez se você se pergunte, como assim, Jack? Você não está vendo a pandemia, tudo que está acontecendo? Sim, mas nós estamos ainda em 2022, tem muitos anos até 2099, temos muito chão pela frente. Em 1922, as pessoas andavam ainda de cavalo. A maioria das pessoas não tinha higiene em casa. Nos Estados Unidos, a expectativa média de vida nos Estados Unidos, no começo do século XX, era de 46 anos. Meu Deus, 46 anos? Tem gente que está começando a vida aos 46 anos, tem gente aqui no Brasil que aos 46 anos está passando no concurso público, está se casando, está se tornando pai ou mãe aos 46 anos. Era a expectativa média de vida 100 anos atrás nos Estados Unidos. Não vou nem falar de Brasil. Então veja que está havendo um movimento planetário para nós despertarmos. Só que o que ocorre? Com este movimento, esta transição, nós começamos a receber informações demais nas nossas existências. Os nossos pais, eles tinham, aqui no Brasil, eles tinham 4 canais de TV, se eu não me engano. Era Globo, SBT, Bandeirantes e Record. Era só isso. Era só isso. Então, eles tinham opções de ver o quê? 4 canais. Depois, na década de 80, vieram os videocassetes. Então, você tinha que ir na locadora alugar uma fita. Não havia celular, não havia e-mail, não havia WhatsApp. O mundo, o dia, ele passava de uma outra forma, em uma outra velocidade. Só que o que acontece? Chega a nossa geração, só que o nosso organismo é exatamente o mesmo. O dia continua tendo exatamente 24 horas, mas as informações que chegam até nós. Eu estava agora com a minha esposa, estávamos na TV, a TV ela é infinita. As mídias sociais são infinitas. Você pode passar 24 horas por dia no Instagram, no Facebook, na TV a cabo, e aquilo não acaba nunca, aquilo não acaba. E aí, então, nós somos bombardeados 24 horas por dia com uma velocidade de vida que nós tivemos que aprender, digamos assim, aos trancos e barrancos. Junte-se a isso
a nossa fragilidade enquanto espíritos imortais, porque, queridos, para quem não sabe, muitas pessoas, claro que todos nós queremos que chegue logo o mundo de regeneração, mas muitas pessoas se acham lá grande coisa. Queridos, espiritualmente falando, nós somos pré-adolescentes e as pessoas não se dão conta disso. Mundo primitivo, somos crianças, bebês. Mundo de provas e expiações, somos crianças, segunda infância. Mundo de regeneração, vamos adentrando a adolescência. Mundos ditosos ou felizes, fazemos 18, 21 anos. Mundos divinos ou celestes, alcançamos a maturidade espiritual, não maioridade. Maioridade ali no mundos ditosos ou felizes, né? Então, veja o que fazendo esse parâmetro, nós somos ainda pré-adolescentes, habitantes ainda de um mundo de provas e expiações. Kardec uma vez vai conversar com um espírito do planeta Júpiter. E isto está lá na Revista Espírita de 1858, na edição de março, se muito não me engano, março ou abril. E ele vai conversar com um habitante de Júpiter, que é o planeta mais avançado aqui do nosso sistema. E Kardec pergunta para aquele habitante se o mais avançado aqui do planeta Terra, se fosse viver lá em Júpiter, qual seria a diferença evolutiva entre os habitantes de Júpiter e o habitante do planeta Terra? É a pergunta de número 67 que Allan Kardec faz a esse habitante de Júpiter. E o habitante de Júpiter responde: a mesma diferença entre vós e os macacos. Então eu sempre digo, se tem alguém se achando aí, por favor, se ache menos, tá legal? Porque entenda. Sabe quando você vai no zoológico, você vê vídeo de gorila, de chimpanzé? Entenda. Os habitantes de Júpiter nos veem assim, queridos. Os habitantes de Júpiter nos veem dessa forma. Chimpanzés, miquinhos, gorilas, somos nós. Está lá, basta ir na Revista Espírita, questão 67, que você vai encontrar essa resposta. Então, precisamos entender que nós somos extremamente frágeis. E é claro que a espiritualidade, Deus, o Cristo, eles têm os seus mecanismos de evolução. E como é o mecanismo da nossa evolução, queridos? As dores da alma. E aí, então, nesse mundo de transição planetária, em que nós nos encontramos agora, nós fomos convocados a abrir os nossos olhos. Nós fomos convocados a termos ouvidos de ouvir. Nós fomos convocados a amolecer os nossos corações. Nós estamos sendo convocados pela dor para a nossa evolução espiritual. E é claro, queridos, que, como eu sempre digo, Deus, o Cristo, a espiritualidade maior, não são seres sádicos que acham graça quando nós sofremos. Não é isso. A proposta é aprendizado, não é punir. É muito importante que entendamos isso. O Deus que pune é uma característica judaico-cristã que, infelizmente, chegou até o nosso movimento espírita, infelizmente. Temos espíritas e respeitamos o movimento desses irmãos espíritas que acreditam que sim, é punição de Deus. Respeitamos. Só tem uma coisa, não foi esse Deus que Jesus nos ensinou, não. Jesus não nos ensinou esse Deus. Jesus nos trouxe um Deus de amor, de misericórdia, um Deus Pai. Jesus é o primeiro profeta, o primeiro judeu, que ele chama Deus de Pai, Abba, em hebraico ou em aramaico, e ele transforma Deus, o Senhor dos Exércitos, em Pai. No entanto, quem de nós, queridos, já consegue aprender exclusivamente pelo amor? Será que você consegue? Nossa, se você consegue, parabéns. Eu ainda estou tentando aprender. Às vezes eu consigo aprender pelo amor, mas às vezes a dor ela se faz necessária. E eu reconheço e eu entendo isso. Eu entendo que se um desafio chega até mim, existe algum propósito naquele desafio, existe algo com o qual eu preciso aprender.
e que a única forma de superar esse desafio e não repetir a lição é vendo o que ele tem a me ensinar. As pessoas, queridos, infelizmente, elas têm perdido o sentido da vida, infelizmente. O movimento real da depressão nós vamos ver bastante pronunciado no final do século XX, com muita força, obviamente, no século XXI. Nós temos já uma endemia das doenças do sistema nervoso central no planeta. Quem aqui... Eu duvido que... realmente eu duvido que exista alguém aqui que não conhece alguém que já teve ou tem depressão, que já teve ou tem ansiedade, ou síndrome do pânico, qualquer doença do sistema nervoso central. Isso mostra que tem algo no nosso caminhar que precisamos rever. Nós adoecemos do nosso sistema nervoso central quando nós não ouvimos a nossa alma. Curiosamente, hoje, às 19 horas, todo domingo às 19 horas, nós fazemos o estudo deste livro aqui, Jesus no Lar. E, curiosamente, o estudo de hoje é mais ou menos sobre isso. As pessoas, infelizmente, elas se deixaram comprar pelo mundo em que elas vivem. Amélia Rodrigues, O Espírito, Psicografia, através de Edivaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, ela chama esse mundo que nós vivemos de mundo de César. E muitas pessoas têm se deixado levar pelo mundo de César. E aí o que acontece? O capitalismo chega em um grande movimento pós-Segunda Guerra Mundial, em que aquela questão da escassez que está no inconsciente coletivo do planeta, infelizmente até hoje, a síndrome da escassez, ela é substituída pelo capitalismo, pelo materialismo, pelo abuso no ter, em detrimento do ser. E aí nós vemos todo o movimento do ser humano em querer ter cada vez mais. O ser humano, ele busca preencher o vazio da sua alma com coisas materiais. Não vai dar, queridos. Não tem jeito. Não tem jeito. Não existe, né? É como eu sempre brinco, para as mulheres, não existe diamante de 1 quilate da Tiffany's que, depois de 2 meses, só seja um anel no dedo e o buraco da alma permanece. Não existe, para os homens agora, não existe Ferrari vermelha, conversível na sua garagem, que no primeiro momento tem graça e depois é só mais um carro. O materialismo, ele não preenche a nossa alma, queridos, porque a nossa alma, ela se alimenta de emoções. A minha alma, a sua alma, ela se alimenta de emoções. Acabei de almoçar agora. Minha esposa amada, a Bárbara, fez uma macarronada aqui para a gente. Gratidão, meu amor, pelo prato de comida. O amor da minha vida, minha esposa Bárbara. E estávamos aqui agora almoçando. De manhã tomamos café juntos, depois eu ainda tomei mais um shake antes de ir para a academia. Ou seja, eu alimentei o meu corpo físico hoje. Já fiz 3 refeições. Aí nos Estados Unidos, para vocês ainda é cedo, mas já já vocês vão almoçar. E tenho certeza que todo mundo tomou café da manhã. Então, nós nos preocupamos em alimentar o nosso corpo. Nós nos preocupamos todo dia em tomar banho, escovar os dentes. Nós nos preocupamos em dormir. Às vezes, dormimos as horas necessárias. Às vezes, não conseguimos dormir as horas necessárias devido a tantos compromissos que nós temos. Mas a grande questão é o quanto que nós temos dedicado das horas do nosso dia para alimentar a nossa alma. A nossa alma. O quanto que nós temos buscado alimentar a nossa alma. Porque quanto mais fortalecida a minha alma estiver, menos dores da alma eu irei sentir. As dores da alma, queridos, eu alimento com amor, com conduta no bem. Nós fizemos, alguns meses atrás, uma live sobre
a depressão na visão espírita, e fizemos um estudo de Joana de Ângeles sobre depressão, e a espiritualidade, obviamente, é unânime, não é? Que na depressão é necessário o remédio químico, ou seja, o psiquiatra, é necessário o tratamento espiritual, é necessária a terapia, mas é necessário outras coisas também. É necessário a meditação, ouvir uma música que acalme, apanhar sol, botar o pé na terra, quem sabe ter um bichinho de estimação, como nós aqui em casa temos, a nossa gadô, a nossa cadelinha. Tudo isso alimenta a alma. Fazer um trabalho voluntário, assistir uma palestra, tomar um passe, beber água fluidificada, tudo isso alimenta a nossa alma. A grande questão é o quanto que nós temos dado importância a estas questões. O quanto que nós temos dado atenção a isso. Porque quando nós não alimentamos as nossas almas, a nossa alma enfraquece. Ou, perdão, quando nós alimentamos mal a nossa alma, ou quando nós não alimentamos a nossa alma ou enfraquece ou adoece. Por exemplo, na quinta-feira, nós fizemos uma live sobre a guerra na visão espírita. Quem quiser assistir, convido, vá lá no meu canal do YouTube, Jack Darsa, busca a playlist Palestras 2022 e assista. E estamos em uma guerra. A grande questão é como nós temos nos comportado perante essa guerra. Existem pessoas, e eu digo isso com imenso respeito, como sempre, por favor, eu não estou aqui para ofender a ninguém, mas existem pessoas que passam o dia vendo os vídeos no YouTube, os noticiários mais sangrentos que existem, e o pior, disseminando isso para as outras pessoas. E eu pergunto, qual é o propósito? E talvez a pessoa fale, o propósito é disseminar informação. Não é disseminar informação, é disseminar o terror. É disseminar o terror, o horror. E se eu, com isso tudo, vou baixando o meu padrão vibratório, eu não estou ajudando para levar paz. Eu estou ajudando para que a guerra se fortaleça. Porque eu baixo meu padrão vibratório. Se eu baixo meu padrão vibratório, nós somos energia, queridos. Energia é vibração de luz. Então, se eu estou aqui numa determinada luz, digamos, dourada, azul, violeta, se eu vou baixando meu padrão vibratório, a minha luz vai se tornando cinza, cinza escuro, chumbo. E quando eu vejo, eu estou envolto nas trevas. Se eu estou envolto nas trevas, queridos, adivinhe para que as minhas energias estão sendo usadas? É para a guerra. Agora, se eu busco saber o mínimo possível, me manter em preces com serenidade, estarei mantendo meu padrão vibratório alto. A luz, não é isso que Jesus nos disse, queridos? O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16. Vós sois a luz do mundo. Mas para que exista luz em mim, uma luz verdadeira, o meu padrão vibratório tem que estar alto. E esse é um grande exemplo. O quanto que nós temos nos alimentado da desgraça e do horror da guerra. O quanto que nós temos ficado depressivos, angustiados, oprimidos pelas notícias que nós somos bombardeados a todo tempo. E qual é o propósito? Desculpem. Se você, quando resolve assistir aqueles 10 vídeos seguidos lá no YouTube, mostrando tudo o que de mais violento, de sangue, morte e violência que existe na guerra, desculpe, tenha certeza absoluta. O seu anjo da guarda não está com você, meu irmão, minha irmã. Perdão por te falar isso. Ele tem mais o que fazer do que ver desgraça. Ele não vai estar com você. Me perdoe. Vimos isso no estudo. Eu sempre digo isso, a doutrina espírita ela não é feita de achismo. A doutrina espírita ela é feita de estudo. E a espiritualidade nos traz essas informações. Então, dando somente como exemplo, e agora como é que nós agimos? Com serenidade, fazendo preces, irradiando amor, para que essa guerra não tenha consequências mais graves ainda.
E na nossa vida, se nós formos pensar bem, queridos, nós somos chamados a esse movimento, o tempo inteiro nós somos chamados a esse movimento. Eu estou envenenando a minha alma quando eu vou ver essas desgraças da guerra. Eu enveneno a minha alma quando eu critico, quando eu julgo, quando eu falo mal. Eu enveneno a minha alma quando eu perco meu tempo cuidando da vida dos outros ao invés de cuidar da minha própria. E se minha alma ela está sendo envenenada, eu estou alimentando a minha alma com alimento podre, obviamente chegará um momento que aquela alma vai dizer: eu não tenho mais onde guardar tanto lixo, vou jogar para o corpo. E aí nós adoecemos. Essas são as dores da alma, queridos. Cada um de nós está em um determinado estágio evolutivo. Mas, se em um domingo você refletiu e achou que seria bom estar aqui, sendo de manhã nos Estados Unidos, tarde aqui no Brasil, ou mesmo noite na Europa, como tem pessoas que nos acompanham, entenda, o momento de despertar chegou. Meu irmão, minha irmã, por favor, entenda uma coisa. Estar vivo em um mundo de provas e expiações não é tarefa fácil. O conceito de mundo de provas e expiações é que o mal supera o bem. Então a vida já não é fácil. Nós temos momentos de felicidade, mas não felicidade plena. A espiritualidade nos diz isso. Por que então tantas vezes nós estamos buscando tornar a nossa vida ainda mais difícil? Por que que nós estamos trazendo para nós mesmos ainda mais dificuldades? Às vezes pessoas nos procuram e eu falo assim: a sua vida está fácil, é por isso que você está traçando esse caminho, está achando que está muito fácil, então você quer dificultar a sua vida. Queridos, não façamos mais isso não. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 2, lá, queridos, nos é dito que eu, que você, que nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora. E a espiritualidade, ela sempre vai nos permitir caminhar por onde nós quisermos. Há um mês atrás, eu igualmente fiz uma live sobre planejamento reencarnatório. O título da live é O Destino Existe? Vamos entender uma coisa, queridos. O meu destino, o seu destino, que é o que nós espíritas chamamos de planejamento reencarnatório, entenda, eu sou co-criador do meu destino. E hoje eu estou co-criando o meu destino no amanhã. Porque, de acordo com as minhas atitudes no hoje, irá refletir no amanhã. E nesse estudo que nós fizemos, já deve fazer um mês e meio mais ou menos, a gente explicou, através da doutrina espírita, através das questões do Livro dos Espíritos, através de Emmanuel. É uma escolha, queridos. Entendemos que às vezes chegam dores nas nossas vidas que a gente acha que está difícil demais. E às vezes fica difícil demais mesmo, queridos. Você não está errado não, meu irmão. Minha irmã não está errado não. Às vezes a gente tem a impressão que fala assim: eu não aguento mais. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu sou igual a você. Se não notou, eu sou igual a você. Eu já passei por isso muitas vezes na minha vida. E houve uma época na minha vida que eu parei e eu perguntei à espiritualidade: mas é só isso? A vida, será que é só isso? A vida não é para ser um caminho interminável de dores, de lutas, de lutos. Não. Quanto mais eu buscar estar no bem, mais o bem vai estar comigo. A espiritualidade nos deixa muito clara no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, que Deus não permite a nenhum de nós uma prova que nós não sejamos capazes de suportar. O que a maioria das pessoas não se dá conta
É que às vezes a vida oferece um outro caminho mais leve e mais fácil. E às vezes a pessoa não quer, por medo, por uma série de motivos, N motivos. Por medo, por preguiça, por não querer se esforçar. E ela prefere estar naquela zona de conforto horrível, mas é algo conhecido. Muitas pessoas agem assim. Outras vezes, não, a vida não nos mostra outros caminhos. O único caminho que ela nos mostra é um caminho tortuoso, pedregoso, árido, difícil. Bem, se a vida só está me ofertando esse caminho, é muito simples. É o caminho pelo qual eu devo prosseguir. Jesus, quando ele estava a caminho do Gólgota, ele carregava nas costas a trava horizontal daquilo que nós conhecemos como cruz. Aquela trava, ela pesava aproximadamente 40 quilos. Aquele dia fazia um calor que era difícil de se respirar. E Jesus estava coberto de sangue, extremamente machucado. A caminho do Gólgota, ele tomba, ele cai. E então aparece um homem em seu socorro, conhecido por nós como Simão o Cireneu, um homem vindo da cidade de Cirene, na África. E Simão, então, auxilia Jesus a seguir até o Monte da Caveira, Gólgota, para finalizar o seu calvário. Nenhum de nós, queridos, segue sozinho. Se você está aqui me ouvindo, meu irmão, minha irmã, e você se vê sem esperança, devido ao peso da sua cruz, por favor, entenda, você não está sozinho. O pedido do Cristo é que você persevere a passos pequenos, mas que persevere na sua caminhada. Jesus, ele permanece ao nosso lado, queridos. Quanto mais nós buscarmos a Jesus de Nazaré nas nossas vidas, através do nosso esforço no bem e não perfeição, esforço. Quanto mais nós buscarmos nos esforçar para nos conduzirmos no bem, quanto mais nós fizermos preces, pedindo a Deus, pedindo confiança, mais confiança nele, mais coragem para seguir adiante, mais paciência para as lutas do dia a dia e mais resignação perante os desafios que nos chegam, mais auxílio do mais alto. Eu vou receber, você vai receber. Às vezes de uma forma imperceptível, mas não existe prece que fique sem resposta do mais alto. E aí, desta forma, queridos, as dores da minha alma, elas podem se tornar mais brandas. E tenha certeza absoluta, as dores da tua alma também. Gratidão imensa pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão por seu carinho, por sua atenção. E nós nos colocamos aqui agora abertos a responder eventuais questionamentos que existam e que nós tenhamos condições de responder. Obrigado, Darcy. Obrigado, foi muito boa a sua explanação. Obviamente que gerou muitas
perguntas, acredito, né? Eu vou pedir que cada um faça a pergunta de uma vez, cada um de uma vez. Todo mundo fazendo a pergunta junto não vai dar, né? Então, quem gostaria de fazer a primeira pergunta para o Darsa? Eu já tenho uma pergunta. Depois a Geise, quem quiser também pode colocar no chat ou levantar, acenar a mão. Darsa, é muito interessante que você colocou, dentre vários pontos, que as nossas dores as dores da alma, ela é justamente uma resposta ao nosso egoísmo, à nossa desatenção para a lei e desencadeando o desequilíbrio. Na sociedade moderna, Freud fala que, de conivência, há uma espécie de um sintoma que caracteriza a humanidade, a sociedade, é tomada por um sintoma, que seria o mal-estar da sociedade. O mal-estar hoje, como você colocou muito bem, se caracteriza como a depressão. A depressão, não só a depressão, mas também essa sociedade que você cita, consumista, uma sociedade capitalista, onde se foca valores materiais, desencadeando uma sociedade que, segundo Bauman, fala que é uma sociedade líquida. O que você pode pontuar em relação a essa questão? Na verdade, é isso mesmo, né? Não só as relações estão líquidas também, não é? O que ocorre é que nós estamos vivendo agora, é como se fosse um paradoxo. A tecnologia, ela é boa, mas ela precisa ter equilíbrio, porque senão ela me destrói. É como eu digo, o dinheiro, ele é nulo em si. Eu posso fazer bom uso ou mal. A tecnologia é idêntica. Eu posso fazer bom uso ou mal, e ela pode sim nos destruir. Nós iniciamos o século XX no cavalo. Nós terminamos o século XX pisando na Lua. Terminaremos o século XXII? Muitas coisas irão ocorrer. E a grande questão é isso. Nessa transição, que ocorreu muito rápido, eu vejo que nós nos adequamos, estamos ainda tentando nos adequar. É como um carro que você resolve fazer uma viagem e você resolve botar, num carro de 5 lugares, você resolve botar 7 pessoas. E aí aquelas pessoas vão tudo assim torto, e conforme o carro vai andando, as pessoas vão se acomodando. Uma está no colo do outro, uma senta assim, daí depois... E eu acho que é isso que está ocorrendo agora conosco, é essa acomodação da humanidade. E aí o que ocorre? As dores da alma, que é uma condição inerente à nossa gradação evolutiva espiritual, ela vai fazer com que nós estejamos... A transição é isso, é exatamente essa acomodação, né? Essa acomodação da gente chegar e falar assim, não, eu não quero mais ficar 10 horas por dia no Instagram, eu não quero mais passar 3 horas do meu dia vendo a vida dos outros, tomando... Ou eu não quero mais 10 horas por dia ficar lendo tudo que existe de notícia, porque é as 3 peneiras, Edmilson. Pode ser verdadeiro, mas será que é bom e tem utilidade? Exatamente. Então, a questão não é só se é verdadeiro. Tudo bem, vai na internet, deve ter 1000 vídeos sobre a guerra, é verdadeiro. Mas qual é a utilidade? É envenenar minha alma. Exato. É envenenar minha alma. Então, eu falo assim, nós precisamos... Só que o que ocorre, né? Nós somos aquela criancinha, o bebezinho, né? Quando ele começa a engatinhar, o que os pais fazem, né? Tampa um buraco de tomada e tira a faca de cima da mesa, fecha as gavetas com uns trincos especiais. O que a gente faz? A gente cisma de tirar a tampa da tomada e querer enfiar o dedo lá dentro. Esses somos nós, queridos, infelizmente. Então, o que eu vejo estamos nessa acomodação, que a gente possa continuar seguindo em frente. Eu tenho muita fé que há de dar tudo certo. Aliás, tudo dá certo. Às vezes pode demorar um pouco mais, mas vai dar certo. É isso aí. Temos que definir prioridades, né? Pode falar, Geise. Você falou tudo isso aí, mostrando realmente que são escolhas que a gente faz, né?
que nesse momento, inclusive, quando à medida que a gente vai, a mente vai amadurecendo, a gente vai abrindo, e vai começando a compreender, a gente vai fazendo as escolhas, né? E tudo, são as consequências que vêm advindo dessas escolhas, né? Eu sou uma pessoa muito otimista, mesmo com tudo que está acontecendo, eu ouço assim, coisas horríveis de amigos, de pessoas assim, que falam, porque o mundo vai acabar, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente, não, não vai, não é. Deus não criou tudo isso para depois jogar no buraco. Isso! Não tem cabimento. Eu acho que não vai ser por aí, de jeito nenhum. Se você acredita num Deus bom e que colocou a gente aqui com o intuito de nós evoluirmos e de crescermos, de nos melhorarmos, ele não vai fazer para destruir, sabe? Mesmo que muitos desejem, mas ele tem os meios dele de impedir esses seres de fazer, né? Agora eu pergunto a você, como você se sente em relação a isso? Porque eu também, só mais um adendo, eu também procuro evitar. Eu estou sabendo tudo que está acontecendo no mundo, mas eu não vou fundo nas questões, porque eu não quero saber, eu não quero envenenar minha alma. Entendeu? E eu tenho um companheiro que ele passa 24 horas na televisão assistindo tudo. Então, eu fico assim, e ele não parece que ele está sendo, ele diz que não está sendo, como é que se diz? Influenciado. Mas a gente sabe que sim, num momento ou no outro, né? E então, olha, eu fico assim, eu oro muito por ele também, para que ele não consiga, que aquelas informações todas também não o atinjam de maneira tão terrível, né? E aí eu pergunto a você, como é que você se sente em relação a isso e ao futuro? Você diz especificamente sobre a guerra, gente? Não, sobre a pandemia, sobre a guerra, sobre todas essas nós estamos num turbilhão Sim. de coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que eu vejo é que a pandemia ela veio para que todos nós fizéssemos uma aferição de valores nas nossas vidas. Ela veio para... E eu digo assim, a espiritualidade não veio chacoalhar os nossos ombros, não. Não. Eles vieram fazer assim, Jack, acorda, Jack. Está na hora. Olha um pouco mais para a sua vida, olha para o seu... Eles vieram, assim, batidinha de ombro de amigo. Uhum. Infelizmente, nós sabemos já de longa data que, assim como existem as forças da luz no nosso planeta, existem as forças das trevas, e Joana de Ângeles mesmo nos diz isso, no livro intitulado Luz nas Trevas, num dos seus capítulos, nós estamos estudando esse livro, e ela diz que é ingenuidade nós subestimarmos a força das sombras. Então, o que nós vemos é que, como as trevas sabem que está sendo feita a famosa separação do joio e do trigo, escrito em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, e que eles serão exilados do planeta. Eu já conversei com um desses espíritos. Eu já conversei e ele falou, eu sei que eu não vou mais ficar aqui, mas eu vou levar comigo tantos quantos eu puder. Então, o que ocorre? Nós sabemos, é fato que a pessoa que originou essa guerra, ela está sendo completamente agora... eu posso dizer que as trevas planetárias estão envolvendo esse ser. Esse irmão nosso, diga-se de passagem, porque é irmão nosso, criado por Deus. Esse irmão nosso, as trevas planetárias estão circundando. Por quê? Porque vem nele, em uma única pessoa, a possibilidade de fazer um estrago planetário exatamente no momento de transição planetária. Então, isso é extremamente grave. E, infelizmente, a desgraça só dá ibope porque tem pessoas que assistem, né? É muito triste isso. É muito triste que, no seu caso, o seu próprio companheiro é muito triste. E a pessoa que ela diz que não atinge, existe duas possibilidades. E é com muito respeito. Se é um ser extremamente primitivo, ele não nota. O ser primitivo em si, ele mata e ele bota a cabeça no travesseiro e ele vai dormir. Mas nós, e isso eu estou falando que em um mundo primitivo, nós não estamos mais no mundo primitivo. Então, o que temos ainda, o que é? É a população como um todo, quase, pessoas inconscientes, que elas acham que elas podem assistir todas essas desgraças
e acreditar que ela está tendo boas companhias espirituais ao lado dela, assistindo com ela, ou que isso não tenha repercussões na alma. E aí o que, que é? É inconsciência de si mesmo. E eu conheço, o que você está falando, eu conheço muita gente assim. E eu falo assim, meu Deus do céu. E a pessoa fala assim, não, Jack, mas você não pode se alienar. E eu falei, eu não estou alienado, eu sei o que está vendo uma guerra. Isso é tudo que eu preciso saber. Então eu preciso orar, fazer preces. Eu não preciso fazer mais nada do que isso, eu já sei. É isso, esse é o fato. Mas, infelizmente, né? E não tem jeito. As dores da alma chegam. A dor ensina. Emmanuel, espiritualidade, ela vai nos dizer que... Por isso que eu falo que nós somos co-criadores do nosso destino, porque hoje eu sou resultado do meu ontem. Amanhã eu sou resultado do meu hoje. A cada dia, devido às minhas boas escolhas ou não, eu vou atrair para mim dores da alma ou saúde da alma. São escolhas nossas, são escolhas. Exato. Excelente. Mais alguma pergunta? Tadeu, Vanessa, Obrigada. Weida. Luca, alguém gostaria de fazer a pergunta? Eu queria fazer um comentário. Obrigada pelos seus comentários tão elucidativos. E eu gostei muito de uma coisa que você falou em particular, que às vezes a gente foca muito no negativo. Até quando a gente fala assim, as dores da alma, né, as doenças psicossomáticas, a gente está falando assim no mal, né? Quer dizer, na consequência negativa. E a gente esquece, como você disse muito bem, que a gente tem o mesmo poder de criar saúde, de criar paz, né? De criar assim a nossa felicidade futura, né? Então, assim, para a gente finalizar, queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, sobre assim métodos profiláticos, né, terapêuticos que a doutrina espírita nos fornece, para que a gente possa criar esse destino já aqui e agora, né? Assim, porque a gente já pode melhorar o nosso padrão aqui e agora, né? No futuro a gente vai colher ainda mais, como você falou, né? E me tocou muito que a espiritualidade fala de perseverar no bem, né? Mesmo que esteja colhendo espinhos na vida, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, esses métodos assim terapêuticos, para a gente criar o bem-estar da alma. Eu vou ficar muito grata. Obrigada. A primeira coisa que a doutrina espírita nos diz, né? O que eu diria, se uma pessoa me perguntasse um fator, primeiro deles, o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar, ele é fundamental. Ele é fundamental. Então, precisamos, em dia e hora pré-programados, fazermos o nosso culto, botarmos água para fluidificar. A outra questão é o passe e água fluidificada. A questão do passe é muito interessante, que antigamente as pessoas acreditavam que elas precisariam ir na casa espírita tomar o passe. O que as pessoas se esquecem é que acima do médium na casa espírita tem os espíritos. E quantos não foram os espíritos que já me disseram, fulano hoje não estava bom para trabalhar, tivemos que isolá-lo e somente a nossa energia passava através dele para a pessoa. Então nós precisamos entender que o passe nós podemos receber em casa. Eu não preciso ter um médium, não precisa existir uma pessoa reencarnada fazendo movimentos. Isso é subestimar o poder dos nossos amigos espirituais. Por favor, não façamos isso. A resposta da questão 490 do Livro dos Espíritos nos diz: o nosso anjo da guarda é um espírito superior a nós. Ora, se eu encarnado, eu posso dar um passe, o que dirá o meu anjo da guarda, se ele não pode me dar um passe? No momento do culto do Evangelho no lar, isso ocorre. A água fluidificada, precisamos estar mais vinculados a Jesus. Então, dentro da doutrina espírita, vamos assistir mais palestras. Puxa vida, às vezes a gente perde tempo de um dia tão corrido vendo bobagens, e é com respeito. Às vezes, eu me lembro, quando eu tinha tempo para ficar no Instagram, eu me lembro que às vezes eu tinha um tempinho, vou dar uma olhadinha aqui no Instagram. Quando eu vi, tinha passado 40 minutos do meu dia, eu falei, como assim eu estou 40 minutos aqui? Meu Deus, 40 minutos eu podia ter estudado, ter assistido uma live de Divaldo Pereira Franco, e de repente, as entrevistas de Chico, que eu amo, e de repente passei 40 minutos vendo coisas que
Não que sejam mentiras, não que sejam coisas legais, mas que não alimentam a minha alma, não me levam a lugar algum. Então, eu acho que essa é a questão. Eu acho que isso falando de dentro de doutrina espírita, fora da doutrina espírita, exercício, alimentação. Joana de Ângeles fala em yoga e meditação, queridos. Meu Deus, quando eu fiz a live sobre ansiedade e depressão, busque aqui no meu canal do YouTube, eu cito os livros, ela fala sobre isso. Então, nós precisamos entender, porque muitas pessoas acreditam que o espiritismo é a solução para todos os problemas. Não, não. Eu preciso entender que se eu tenho alguma doença do sistema nervoso central, ou eu quero me prevenir, eu tenho que alimentar a minha alma, eu tenho que induzir, por exemplo, a produção da endorfina através da prática do exercício, a produção da serotonina apanhando o sol, a produção da ocitocina através do contato físico, do afeto, do trabalho voluntário, do bichinho de estimação. Eu preciso buscar essas questões. Então, livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há um momento para tudo e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, eu pratico atividade física. Quem me conhece, hoje é domingo, eu estava praticando atividade física. Então, eu não deixo de praticar. Hora de atividade física, hora de atividade física. Hora de trabalho, hora de trabalho. Hora de estar com Jesus. É hora de estar com Jesus. Então, eu acho que nós precisamos atentar mais para o que verdadeiramente nós queremos nas nossas vidas. Então, o que eu quero, eu devo buscar. Eu acho que é isso. É aquela velha história, as pessoas, como diz o Rossandro, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, né? E a mesma coisa em relação à cura. Elas querem ser curadas com algo mirabolante, miraculoso, né? E aí elas não querem ter o esforço delas próprio de fazer a parte delas, de se melhorarem, como você falou, de cuidar do corpo, de cuidar da alma, de cuidar da mente, né? Isso é que é importante. Nós temos que trabalhar e fazer a nossa parte, porque Exatamente. Exatamente. Muito